melhor a professora Renata, né? A gente sempre dá esse aviso de manter o microfone, né, fechado enquanto a fala da palestrante ou de outra pessoa, apenas para não trazer interferência, mas o microfone, por outro lado, é livre e aberto no momento dos debates, dos comentários, apenas para evitar interferência, né? Porque essa questão também tecnológica sai os ruídos, né? No final, a gente vai enviar aqui no Google, no chat, o formulário de presença, para que a partir dele a gente possa emitir os certificados. Os certificados ficam prontos até uns 15 dias. Qualquer dúvida, mandar e-mail para nós ou entrar em contato comigo por WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp. A gente pode ir assim, utilizando o chat para comentários, né, enquanto ocorre a fala, para não esquecer do raciocínio, né, perguntas, contribuições, que depois a gente vai retomando esses comentários, essas perguntas, resgatando aí para o momento final do debate. Desde já a gente deseja uma boa aula, um bom evento, que eu acredito que vai ser muito proveitoso para todos nós. Em breve, novos eventos vão acontecer com essas temáticas de gênero, raça e sexualidades, e aí a gente fazemos as nossas divulgações. Todas as nossas aulas, assim como todos os eventos do nosso projeto Literatura em Visibilidades, a gente costuma dedicar a uma mulher, ou uma pessoa militante, ou alguém importante para essas questões. Então, no dia de hoje, como nós somos para cinema, nós dedicamos a Sara Gomes. E aí eu convido a Michele a fazer essa homenagem a essa cineasta importante cubana. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Nas telas da vida, ela construiu um enredo digno de homenagens. Em deslumbres no palco, vivacidade nas cenas. Sara Gomes é nossa homenageada na aula de hoje. Cubana, documentarista, tida como a primeira cineasta afrodescendente das Américas. Personifica a mulher que nasce de si, cresce para dentro e floresce mundo afora, ainda que em mar revolto. Sara Gomes se alimentou do vasto repertório cultural, pertencimento, caminhos que, enquanto seus pés atravessavam, seu coração, cabeça e mãos reescreviam histórias das camadas humildes, das personagens explorados. Documentou com ousadia uma parte de si que parte da marginalidade, dos sujeitos não heróicos, dos simplistas, sem a pompa hollywoodiana, dos sujeitos cubanos. Sara Gomes. Ainda que os pulmões tenham lhe negado o ar, suas contribuições, suas obras, ainda hoje são capazes de nos arrancar suspiros. Sara Gomes presente, nossa homenageada de hoje, então. Nós fazemos parte do grupo Literatura em Visibilidades, e hoje nós temos a honra de ter a professora doutora Renata Gonçalves Gomes como nossa palestrante, a professora dessa aula. A professora Renata, ela é alguém que me deixa muito feliz por estar aqui, né? Porque além de ser docente do curso de letras, doutora e tantas coisas que nós vamos falar aqui, também uma grande amiga, uma pessoa bastante querida para mim. Então, apresentando a professora doutora Renata Gonçalves Gomes, ela é docente do curso de letras em inglês da Universidade Federal da Paraíba, no campus João Pessoa. É doutora em literaturas de língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É mestre em literatura brasileira também pela Universidade Federal de Santa Catarina. É bacharel em letras inglês e literaturas também da UFSC. Coordena o grupo de estudos sobre crítica feminista estadunidense, o GRIFES, na Universidade Federal da Paraíba, atuando em pesquisas com ênfase nas áreas de literatura estadunidense, literatura brasileira contemporânea, crítica feminista, contraculturas, cinema,
quadrinhos ou a intersecção entre essas. Então, quero receber, acolher a professora Renata, lhe dar as boas-vindas, lhe agradecer por estar conosco hoje, assim como eu já quero agradecer também ao Joel por todo o trabalho que tem feito aqui conosco, a Michele, pelos textos e as demais integrantes do grupo. Então, professora Renata, seja bem-vinda, a palavra é sua. Estamos ansiosas para me ouvir. Obrigada, Marcelo, pela apresentação e principalmente pelo convite. A recíproca é verdadeira, né? A gente gosta de trabalhar juntos, não é a primeira vez, né? Mas de estar juntos também, né? Como amigos, enfim. Então, agradeço muito esse momento de intercâmbio, né? Eu que nessa hora estaria ministrando a disciplina na UFPB de Literatura e Cinema, trouxe meus alunos para cá, enfim, estamos todos juntos aqui, é muito bom sempre, enfim, conversar sobre cinema, sobre gênero, de forma bastante democrática, ampla, para ouvir também, né? Eu vou falar um pouco, mas quero bastante ouvir vocês também. Então, agradeço ao Marcelo por esse convite, que me deixou bem feliz. Ainda estava em férias quando o Marcelo me convidou, eu falei, claro que eu aceito, né? Enfim, além desse agradecimento, eu queria falar que eu também sou aluna da UFPB, né? Sou docente do curso de Letras em Inglês, tenho trabalhado com questões de gênero já há algum tempo. Fiz um percurso bastante distinto na minha trajetória, distinto no sentido de não de distinção, mas no sentido de que um difere do outro, né? Na minha graduação, mestrado, doutorado, enfim, mas tenho me encontrado nos últimos tempos nesse lugar que é exatamente essa aula, né? A questão de pensar o cinema, pensar a literatura e pensar cinema e literatura a partir dessas questões do feminismo interseccional, né? Então, estou bem feliz de estar aqui. Estudar sobre isso é uma das coisas que mais me deixa feliz também, ultimamente. Então, muito obrigada pelo convite. Eu falei que sou graduanda também da UFPB, os meus alunos já sabem dessa minha trajetória, mas para quem é aí da UFRA, né, talvez não saiba, eu sou discente do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UFPB. Estou completamente desblocada, enfim, né, faço uma cadeira aqui, uma cadeira ali, mas isso tem me movido também nas pesquisas e na docência, né. Bom, vou pedir desculpa que a minha voz anda falhando nos últimos tempos, mas vamos lá. Eu passei para o Marcelo, eu acho que vocês tiveram acesso, né, a um texto que eu recomendei a leitura para a aula de hoje, enfim, para dar uma base, um norte, enfim, sobre o que seria essa aula de hoje, né. Esse texto é um texto desse livro aqui, Explosão Feminista, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, né, uma grande feminista, né, uma grande crítica sobre o feminismo no Brasil. E esse texto se chama No Cinema, da Sarmei Tedesco, né? Tedesco que é um grande nome aí dos estudos de gênero no cinema, né, no Brasil. Mas essa minha preparação ela envolve outros 2 livros fundamentais que eu queria já mostrar para vocês. São livros coletâneos, livros antologia, e esses livros, eles guiam alguns artigos, alguns capítulos desses livros guiam a minha fala a partir de hoje. A partir de hoje não, a partir de agora, no dia de hoje, né? O primeiro é Feminino e Plural, né? E o segundo é Cinema Negro Brasileiro. Ambos os livros pela editora Papiros, certo? Então, a maioria dos textos que eu vou trazer aqui, algumas citações, eles vêm de capítulos desses 2 livros, né? E outras referências também, mas esses são os 2 livros base que eu utilizei para montar essa aula, tá certo? Então, eu queria também avisar vocês que eu estou com o meu chat aberto aqui, então, caso no meio da minha fala vocês queiram pontuar, pedir para eu voltar alguma coisa, para eu explicar algum termo, falar mais um pouquinho, fazer alguma pergunta pontual, não hesitem em mandar algum recadinho aqui que eu estou olhando, tá certo?
E aí, mais para o final, a gente faz o debate, com perguntas talvez um pouco mais complexas, enfim, de debate mesmo, tá certo? Marcelo, eu vou pedir para você passar. Obrigada. Bom, então, quando o Marcelo veio me trazer essa proposta para falar de cinema e gênero, né, eu fiquei pensando em fazer um recorte, né? Foi muito difícil pensar em fazer um recorte para essa aula, porque quando a gente se empolga academicamente, né, na pesquisa, a gente quer abarcar muita coisa, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, o meu objetivo hoje é fazer um panorama, né, das questões contemporâneas, as questões mais relevantes do dia de hoje, né, enfim, sobre a relação entre cinema e gênero, né? Eu parto desse ponto de vista feminista interseccional, mas nem todos os textos com quem eu trabalhei trabalham nessa perspectiva, né? Então, eu fiz uma costura desses textos. Muitas vezes, esses textos trabalham só a questão da negritude no cinema negro no Brasil, ou cinema feminino no Brasil, enfim. Então, acaba que a intersecção ela vai acontecer a partir das discussões que a gente vai costurar aqui no dia de hoje, tá certo? Então, é um panorama. O que de mais relevante tem se falado sobre as questões de gênero no cinema, né? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas que cinema é esse, né? Cinema brasileiro, cinema mundial? Bom, o foco que eu tentei, os textos que eu utilizo são de base maior no cinema brasileiro. Mas impossível ficar só no cinema brasileiro, porque vocês viram quem leu o texto, né? Indicado. Enfim, a gente traz muito repertório dos Estados Unidos, da França, enfim. É um lugar que a gente acaba dispersando também para alguns cantos, principalmente cinema francês e cinema estadunidense. Então, a gente vai tocar, eu vou usar alguns exemplos do cinema francês, alguns exemplos do cinema estadunidense e alguns exemplos do cinema nacional, certo? Claro, pensando nessa questão do feminismo ocidental, do cinema ocidental, que digamos, um recorte amplo, mas ainda assim um recorte, né? Basicamente, as principais discussões que eu trago na aula de hoje são sobre o apagamento, o memoricídio e a invisibilidade das mulheres, pensando em mulheres no plural mesmo, né? Pensando na questão da interseccionalidade, no cinema, né? Então, alguns constrangimentos teóricos, inclusive, alguns constrangimentos que o próprio cinema já passou em relação a essa invisibilização, esse apagamento, esse memoricídio das mulheres, enfim, no cinema tanto brasileiro quanto no cinema francês, cinema estadunidense, enfim, certo? Então, vou pontuar, né, as principais questões. A principal questão é sobre o apagamento, invisibilidade e memoricídio, mas a gente também vou começar falando sobre a questão da autoria e da representatividade no cinema, né, pensando o cinema enquanto linguagem, enquanto indústria, enquanto arte, pensar nessas arqueologias do cinema, né, e do feminismo ocidental, esse talvez nascimento quase que concomitante dos dois, né? E vou trazer alguns exemplos, né? Falar de Adélia Sampaio, né? Falar de Alice Guy Blaché e Cléo de Verberena, né? E pensar as cineastas mais recentes brasileiras, né? Pensar as questões sobre gênero, sexualidade, raça no cinema brasileiro mais recente, que a gente pode chamar de cinema moderno, que é o que Ismael Xavier fala, né? O cinema moderno brasileiro a partir da década de 60, né? E algumas articulações feministas no cinema, assim, articulações feministas no cinema não necessariamente fixando apenas ao que é colocado em tela, mas também as articulações teóricas, as articulações de festivais, as articulações de autoria e representatividade no cinema de uma forma mais ampla e não necessariamente só na tela, o que a gente vê em tela, tá certo? Mais ou menos assim que eu organizei a aula. Pode passar, Marcelo. Bom, nessa primeira questão, né, falar de autoria e representatividade no cinema é uma questão bastante polêmica quando a gente pensa na questão de gênero, né? Primeiro, a gente tem que pensar que a questão de autoria, quando a gente imagina que aqui a maioria das pessoas que estão assistindo a essa fala
são pessoas do curso de letras ou que têm algum contato com a literatura e as questões teóricas da literatura, quando a gente fala de autoria na literatura, autoria feminina, a gente tem uma longa bibliografia, né? Muito até nem se fala muito mais de autoria, né? Porque a gente tem, de certa forma, um sujeito, seja esse sujeito, enfim, quem quer que seja, né, que vai produzir um romance, uma antologia de poemas, uma antologia de contos, uma peça, enfim, um texto literário, um ensaio, ensaios, enfim. No cinema, a gente tem uma problemática para pensar a autoria, porque o cinema é uma linguagem, uma arte, uma indústria feita de forma coletiva, né? A equipe, não sei se vocês têm costume de assistir o filme até os créditos, né? Mas todo mundo já pelo menos deu uma olhadinha nos créditos no final do filme e vê que é uma grande equipe, né? Uma equipe enorme, né? Uma lista de agradecimentos também muito grande, enfim. Um filme ele não é feito sozinho. Então pensar em autoria no cinema é bastante complexo, porque quem é realmente o autor ou a autora, né, do cinema? Enfim, essa é uma questão a se pontuar, né? É uma questão difícil de definir no cinema, né? E o cinema, ele é uma arte, mas ele, diferentemente da literatura, ele é uma indústria também, né? Ele tem essa perspectiva de mirar na estética, naquilo que se é dito, nos ideais políticos, na ideologia, na estética, em como esse filme é feito, mas também essa obra ela deve gerar lucro. O cinema é uma arte muito cara, né? É muito caro fazer um filme. Ele precisa, pelo menos, se pagar normalmente, né? Então, pensar em autoria e representatividade se torna muito complexo nesse sentido, né? Não é só ter uma autoria feminina para que uma representatividade feminina ideal aconteça, né? Porque há inúmeros fatores de produção executiva, enfim, patrocínios que podem, inclusive, só um segundinho. Que podem, inclusive, interferir no conteúdo, na representatividade em tela, no conteúdo, no discurso político, enfim. É bastante complexo. Na teoria do cinema, existe uma vertente bastante conhecida, criada pelo Serres na década de 60 nos Estados Unidos, que é o cinema de autor. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar pode botar ali no chat. O cinema de autor, ele é cinema de autor mesmo, né? O nosso português não ajuda muito na questão da neutralidade de gênero, né? O cinema de autor, ele basicamente é aquela vertente crítica de pensar um filme como pensado e sentido pelo diretor. Ou seja, o diretor ele vai imprimir em tela tudo aquilo que ele pensa e que ele sente para o filme, né? Então é como se um filme tivesse a assinatura de um autor, de um cineasta, né? Eu estou falando autor mesmo, justamente para enfatizar essa teoria bastante masculinista, como alguns teóricos acabam falando, né? Então, essa é uma vertente crítica que vai pensar a questão da autoria, mas que limitou essa teoria a um clube do Bolinha. Se a gente for pensar a nível de Hollywood, que talvez seja o cinema mais visto aqui entre nós, a gente tem cinema de autor, é só falar, né? Cinema de Scorsese, Spielberg, Tarantino, Coppola, enfim, uma lista imensa de cineastas, Woody Allen, né? Uma lista imensa de cineastas que imprimem em cada obra sua uma identidade, né? Na Espanha, por exemplo, Almodóvar, são geralmente filmes que a gente fala, eu vou assistir esse filme porque é um filme do Spielberg, ou é um filme novo do Tarantino, é um filme novo
do Scorsese, né? Enfim, nesse sentido. Mas a teoria do cinema feminista já reivindica que essa é uma vertente crítica bastante masculinista e que não necessariamente inclui as mulheres cineastas, né? É lógico que a gente vai ter cinema de autora, a gente vai ter várias cineastas, no Brasil mesmo, tem Ana Mulayet, a gente tem a Agnès Varda na França, né, já falecida, mas enfim, a gente tem, claro, muitos nomes de cineastas que podem entrar nessa vertente, mas historicamente ela começa bastante Clube do Bolinha, como as teóricas acabam afirmando, né? E a outra problemática a partir da perspectiva feminista, dessa vertente teórica do cinema, é que muitas vezes esses cineastas, eles compõem a mesma equipe fundamental em seu filme. O que seria uma equipe fundamental? Funções fundamentais, né? Produção é uma função muito importante, direção de fotografia, enfim, montagem. E muitas vezes esses diretoras acabam repetindo composições em filmes por já confiar nessa equipe e tudo mais. E nesse sentido, as teóricas feministas informam que, em muitos desses casos, desses cineastas, existem mulheres por trás, em que sempre trabalham, mas que são invisibilizadas por conta desse pensamento de que o filme é feito, ele é todo pensado e sentido pelo diretor, né, pelo cineasta, né? Então, dessa forma, é quase impossível a gente dizer que um autor, um cineasta, ele vai ser o único a pensar o filme, né? Principalmente quando ele lida com uma grande equipe e muitas vezes com equipes que se repetem, né? Dessas funções principais, né? Então, a autoria ela é um tema bastante complexo no cinema. Por isso que é importante a gente pensar, eu trouxe aqui, né, o lugar de fala, né, a partir da Djamila Ribeiro, que é um conceito já bastante utilizado, bastante conhecido, né, mas esse lugar de fala do ponto de vista da mulher, seja esse lugar de fala para acontecer, esse ponto de vista para acontecer no cinema, ele é preciso normalmente ter a composição feminina nos seus filmes, né? Então, normalmente, nem sempre vai acontecer. Tem alguns filmes que a gente considera, o próprio O Sal da Terra, do Biberman, por exemplo, que é até um filme que eu conversei com os meus outros alunos semana retrasada. É um filme de um ponto de vista feminista, chicano, é um filme estadunidense, mas ele foi feito e pensado por um homem, né, pelo Biberman. Então, nem sempre precisa necessariamente ter uma composição feminina, mas feminista sim, né, sempre. E claro que a representatividade na tela é importante, mas fora dela também, né, essas profissionais também precisam estar ali observando o que é colocado em tela sobre as mulheres. Então, essa representatividade, ela acontecendo fora da tela, ou seja, nos caminhos, nos 3 principais pilares de uma feitura de um filme, né, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção, tendo uma representatividade importante nessas 3 etapas da feitura de um filme, a gente evita os arquétipos, né? Os arquétipos que a gente, no audiovisual, viu ao longo do século XX, né? E hoje, no século XXI, já temos outras compreensões, ainda que a gente ainda vê nos audiovisuais algumas repetições desses estereótipos em relação às mulheres, né? Enfim, as mais diversas mulheres, né? Então, por exemplo, arquétipos de gênero em relação a virgens, a putas, as vamps, né? Que são as sanguessugas, digamos, né? As descerebradas, as interesseiras. Tem também os estereótipos, os arquétipos de gênero e raça, pensando na mulher negra, né? Então, o que a Patricia Hill Collins traz na obra dela, Black Feminist Thought, né? A Mami, a matriarca, Jezebel, né?
E tem outros também, que são muito comuns, por exemplo, no nosso audiovisual brasileiro, né, em relação à mulher negra. Né? A durona, ou mal amada, né? A barraqueira, que seria o estereótipo da negra raivosa, né? A cuidadora de branco, ou a empregada doméstica, né? Esses arquétipos que acabam se tornando solitários, às vezes, numa obra, né? Uma única representação, né? Negra numa obra audiovisual e acaba caindo, muitas vezes, nesses estereótipos, né? E para falar ainda de representatividade, eu queria mencionar dois nomes muito importantes no cinema nacional, mas que são também bastante invisibilizados, inclusive na teoria, né, quando se fala de cinema, gênero e suas intersecções, né, que é Darwin e Ivana, que foram as primeiras travestis a atuarem no cinema nacional. Né? Então, o filme Augusto Aníbal Quer Casar foi feito por... quem atuou foi Darwin, né? E Mulher de Verdade, Ivana atuou nesse filme, né? São 2 longas-metragens, mas a gente tem, por exemplo, dois problemas principais, né? Com essa invisibilidade, esse memoricídio de Darwin e Ivana. O primeiro filme, o filme de Darwin, de 1923, Augusto Aníbal Quer Casar, ele está perdido. Então, não temos o filme, né? E aí a gente pode até perguntar, Renata, mas como é que a gente sabe, então, que Darwin atuou nesse filme Augusto Aníbal Quer Casar e se esse filme realmente ele existiu em pós-produção, lançamento, etc. Bom, existem registros em periódicos, né, de lançamento, enfim, de fotografias que comprovam que esse filme existiu, foi lançado, mas ele foi perdido. A gente vai falar sobre essa questão da memória um pouquinho mais para frente, com outros exemplos também. E Mulher de Verdade, de 1954, já num período em que o cinema brasileiro era um cinema de estúdio, né, da Atlântida e da Vera Cruz, principalmente, né, era o que o cinema brasileiro mirava nesse cinema hollywoodiano, queria fazer esses grandes estúdios, mas fracassou. Muitos desses filmes eram chamados de chanchada, não sei se vocês já ouviram falar nesse gênero, é um gênero tipicamente brasileiro que é muito próximo daquela comédia pastelão, digamos. Era considerado um cinema mais inferior, né? Eu estou falando isso não para falar de Mulher de Verdade, mas para falar, por exemplo, das representações travestis nos filmes por homens, por atores homens, né? Então, isso existia muito na chanchada, né? Um caso bem relevante de se falar é o próprio Oscarito, que foi um grande ator brasileiro da chanchada, né, dos anos 50, fazia os filmes de Carlos Manga e tudo mais, que em mais de uma oportunidade se travestiu de mulher, né, de forma jocosa, desrespeitosa, enfim. E acaba que, às vezes, tem mais, quando se lembra, ou quando se pensa em um possível cinema queer, ou um cinema LGBT brasileiro, se lembra muitas vezes mais de Oscarito, travestido de mulher, do que de Darwin e Ivana, né? Então, nesse sentido que eu quis pontuar essas duas figuras do cinema nacional, que são também de extrema relevância e extrema resistência, né? Pode passar para o próximo, por favor, Marcelo? E aí eu trouxe também para a gente pensar a questão da autoria e da representatividade fora da tela, né? E também na tela, esse estudo do GEMA, que é um grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa da UERJ, né? E existem algumas publicações pensadas e análises de dados só sobre o cinema, né? Pensando nas questões de gênero e intersecções. É um trabalho bastante interessante que o grupo faz. Vocês encontram online esses textos, esses boletins. Esse específico que eu trouxe para a gente só dar uma olhada rapidamente, né? Ele foca em filmes nacionais, filmes brasileiros, né? Entre 1995 e 2008, certo? Então, a gente tem ali no gráfico 3 principais eixos, a direção, roteiro e personagens, né? Então,
colorido a gente tem outros em laranja, o verde masculino branco, né? O roxo ou lilás feminino branca, e em azul a gente tem masculino preto e parda, e em rosa temos feminino preto e parda. Então a gente pode já observar a discrepância de autoria dentro e fora da tela, né? O que seria fora da tela, a direção e o roteiro, né? O pensar o filme, e o pensar e o sentir, né? Se a gente for pensar nessa vertente enfim, de cinema de autor e de autora, e os personagens, aqueles que estão em tela, né? Aqueles que representam, enfim, de certa forma, a sociedade, né? Então, a gente tem ali, né? Eu vou ler rapidamente para a gente só concluir esse estudo feito pelo GEMA, né? O grupo social que aparece menos representado em todas as principais funções do cinema brasileiro, como mostra o gráfico 1, é o de mulheres pretas e pardas, que não exerceu atividade de direção e roteiro em nenhum dos 240 filmes analisados entre 1995 e 2018, constituindo também apenas 4% do elenco selecionado para os longas-metragens. Homens pretos e pardos têm um desempenho levemente melhor e são 2% dos diretores, 3% dos roteiristas e 13% dos personagens, né? Então, a gente vê ali na análise uma ênfase, principalmente nessa intersecção de gênero e raça, né? A gente vê que não é um estudo tão antigo, né, gente? A gente tem 240 filmes de 95 a 2018, né? A gente pega ali o final do século XXI, após a grande crise do cinema nacional, né? Que foi, enfim, quando o Collor assumiu e fechou a Embrafilme, que produzia e distribuía os filmes nacionais. Em 92, por exemplo, a gente teve apenas 2 filmes lançados e distribuídos no Brasil, em 1992. Com o Fernando Collor de Mello na presidência. Então, a gente pega já depois desse período, né, de 95, um período já um pouco mais frutífero, e ainda assim a gente vê resultados, como o Marcelo falou, alarmantes, né? Pode passar para o próximo. Bom, então, uma hipótese minha, né, para a gente pensar essa relação entre o cinema e o feminismo ocidental, né, é pensar nessas arqueologias, ou seja, nessas origens do cinema e do feminismo ocidental. É claro que, se a gente for pensar na origem do cinema, a gente pode pensar longe, né, lá para, por exemplo, as artes rupestres, enfim, né, a gente pode pensar o cinema de uma forma bastante aprofundada, né? E pensar nesse desenvolvimento dessa arte que chega ao que a gente chama de cinema hoje, né? Da mesma forma que, se a gente for pensar o feminismo, ele tem suas expressões já há muitos anos, né? Muitos séculos. Mas se a gente for pensar na origem do feminismo ocidental, da primeira onda, e se a gente for pensar na origem do cinema, como a gente conhece ele hoje, né? A partir da invenção, né, enfim, das câmeras, enfim, né, Thomas Edison, os irmãos Lumière, enfim, toda essa criação tecnológica, né, na França e nos Estados Unidos, a gente pode trazer como hipótese que ambos, eles nascem muito proximamente, né, eles nascem, o feminismo ocidental da primeira onda vai começar a ser organizado, né, no meados do século XIX, lá pela década de 40 do século XIX, e o nascimento do cinema acontece em 1895. Bom, a gente tem ali uns 40 anos de diferença, né? Mas a primeira onda do feminismo, ela vai até início do século XX. Então, essa primeira onda, ela pega exatamente esse período de nascimento do cinema, né? Então, eu queria trazer como um ponto de argumentação que é importante pensarmos o cinema atrelado a gênero, justamente pensando a partir de uma perspectiva feminista, porque temos essa aproximação histórica também, né? Isso se dá, essa minha hipótese, essa minha argumentação se dá a partir de um texto do Jean Epstein, que foi um cineasta francês e também teórico do cinema, quando ele fala sobre o cinema e as letras modernas, e ele vai refletir que o cinema nasce junto com a literatura modernista,
né? Então, a relação, a partir de então, da literatura com o cinema, ela é recíproca, porque tanto o cinema se alimenta da literatura, quanto a literatura modernista se alimenta do cinema, porque está consumindo cinema e, portanto, também se modifica, né? Então, os dois se retroalimentam. A partir disso, eu pensei essa questão também do feminismo e o cinema, e esse nascimento quase que concomitante, né? É importante destacar que, nesse primeiro cinema, nesse nascimento do cinema, as mulheres, elas faziam parte da produção e do pensamento do cinema, né? Eu vou falar da Alice Guy Blanchet mais para frente, mas logo no início, a Alice Guy Blanchet é uma cineasta francesa que estava na primeira exibição dos Irmãos Lumière, lá na França. E, a partir de então, se apaixonou pela arte do cinema e começou a produzir. E isso acontecia nos mais diversos âmbitos do cinema, da produção de um filme, né? Mas a reflexão que a gente coloca é: quando que essas mulheres começam a ser invisibilizadas, ou quando que essas mulheres começam a ser escanteadas da produção cinematográfica, né? Bom, para isso eu vou ler uma citação da Bárbara Bergamaschi, que está no blog do IMS, o Instituto Moreira Salles, e que eu acho que resume muito bem o que eu pretendo falar e refletir a partir de então com vocês aqui nessa aula, né? Ela diz assim: a história já é bastante conhecida. Essenciais para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, diretoras, montadoras e roteiristas tiveram suas memórias relegadas às notas de rodapé da história oficial do cinema. Como muitos historiadores já apontaram, as mulheres estiveram na área cinematográfica desde o seu nascimento, ocupando cargos de liderança e áreas criativas. Será somente por volta do final da década de 20, quando os grandes estúdios começam a lidar com enormes somas de dinheiro dos patrocinadores e quando surge a divisão de trabalho do Studio System, que homens escanteiam mulheres experientes para fora do jogo competitivo do show business. Então, o que a Bárbara Bergamaschi quer dizer nessa fala é: quando que as mulheres são escanteadas? Quando o cinema começa a ser rentável, quando a indústria cinematográfica começa a dar lucro, né? E por isso que é muito importante, quando a gente fala de cinema, gênero, autoria, representatividade, lembrar que o cinema não é apenas uma arte ou apenas uma linguagem, o cinema é também uma indústria que precisa se pagar e muitas vezes precisa gerar lucros, preferivelmente, né? Pode passar, Marcelo. Com isso, a gente pensa que as grandes vanguardas do cinema moderno, né, se a gente for pensar o surrealismo, o expressionismo alemão, o cinema soviético, o neorrealismo italiano, o próprio cinema novo, enfim, a Nouvelle Vague. Quando a gente pensa nas vanguardas do cinema moderno, normalmente quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar, quando a gente vai acessar esses filmes, os primeiros nomes que vêm à tona são os nomes dos cineastas homens, né? Então, é comum, quando a gente vai estudar a história do cinema, por exemplo, pegar textos, enfim, sobre essas vanguardas específicas, a gente ter uma grande discussão acerca de filmes e cineastas, estilos de cineastas homens dessas vanguardas, mas apenas citações de nomes de cineastas mulheres, né? O surrealismo é um caso desse, que muitas vezes a gente lê extensamente sobre Luiz Buñuel, Dalí, o próprio Duchamp, e muitas vezes a Germaine Dulac fica um pouquinho de lado, né? A Nouvelle Vague talvez seja ainda mais assim, acentuada essa discrepância, porque o surrealismo é uma vanguarda bastante reduzida no sentido de pequena e menos extensa no sentido do número de produções, né? A Nouvelle Vague, por exemplo, quando a gente escuta, lê, enfim, estuda sobre a Nouvelle Vague, a gente tem os principais nomes que são Godard, Truffaut, né, por exemplo.
os grandes nomes, né? A gente pode citar vários e vários títulos de ambos, né? E a Agnès Varda, muitas vezes, fica de lado, fica escanteada, apesar de ser uma cineasta bastante canônica, né? Já falecida, mas com uma produção bastante extensa, mas que não entra como representante da Nouvelle Vague muitas vezes, né? E talvez mais, falando do nosso cinema, né? Falando do cinema nacional, mais discrepante ainda seja o caso do cinema novo, né? Que é um cinema muito reconhecido, e não só o cinema novo, como o cinema marginal também. O cinema novo acontece a partir da final da década de 50, se consolida na década de 60, né? Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, enfim, Eduardo Coutinho, a gente pode citar vários nomes, né? Que vão omitir alguns nomes das mulheres, né? E aí é importante dizer que não é que não existiam mulheres diretoras no cinema novo, marginal, mas muitas vezes acabam não sendo vinculadas ao cinema novo ou ao cinema marginal. Não entram nesse circuito, né, estético. Então, eu vou citar um trechinho, né, sobre o cinema novo da Holanda. Não se pode omitir o fato de que, historicamente, as diretoras não foram vinculadas ao cinema novo e ao cinema marginal, embora tenham feito filmes na época, né? Então, apesar de que esses filmes são poucos, né? Mas aí a gente entra na questão da autoria também, né? Onde estavam, em que posições estavam essas mulheres, né? Então, cadê as diretoras, enfim, as produtoras, as montadoras, enfim, né? Essas outras funções, né? Não são colocadas. Depois eu trago o exemplo da Adélia Sampaio, né? Apesar de que, quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente vai ter o cinema novo como, nesse livro, Cinema Negro Brasileiro, é colocado o cinema novo como uma grande estética que coloca a figura do negro, né, no centro dos seus filmes. Isso acontece em vários filmes, Rio 40 Graus, Barra Vento, Macunaíma, enfim, muitos filmes do cinema novo. Mas, geralmente, essas figuras centrais negras, elas são masculinas, né? Então, eu trouxe aqui dois grandes representantes de atores-autores, que a gente chama, né? Muitas vezes esses atores, eles se tornam autores também da obra, né? Tamanha relevância, tamanho peso e o tamanho para determinada vanguarda ou determinados filmes. E aí eu trouxe dois exemplos que são Antônio Pitanga, né? A primeira fotografia, à direita, e o Grande Otelo, né? Dois grandes nomes, Grande Otelo, inclusive, que Orson Welles, quando veio para o Brasil, se encantou com a interpretação, enfim, com a figura do Grande Otelo, né? Então, a gente tem não só um problema, né, de gênero, como a gente tem também um problema de gênero interseccional, né, na vanguarda do cinema novo brasileiro. Até o fim dos... Vou ler o trechinho, certo? Continuando falando do texto de Holanda. Até o fim dos anos 50, somam-se 8 filmes com direção feminina, ao passo que, nos anos 60, justo quando o cinema brasileiro alça fama internacional, praticamente não há nenhuma mulher na direção de longas, o que reforça a ideia de que, quando o cinema pode ser um caminho de prestígio e rentável, sobra ainda menos espaço de destaque para elas. Então, essas mulheres do cinema novo, muitas vezes, como Adélia Sampaio, ocupavam funções menores, participavam extensamente das produções, mas acabavam sendo relegadas a posições menores, né? O cinema novo, para quem não conhece, ou para quem não já ouviu falar, mas não conhece teoricamente sobre, é um cinema, é uma vanguarda bastante reconhecida mundo afora, né? Foi quando realmente o cinema brasileiro deixou de ser cinema de estúdio, mirando uma produção à la Hollywood, e se fixou numa estética própria, né? Uma estética que o Glauber Rocha chama estética da fome, enfim. E o Rogério Sganzella fala do cinema fora da lei, para pensar o cinema marginal, né? Eu não vou me adentrar muito nessas discussões, depois, se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, na discussão a gente continua, certo? Pode passar para o próximo.
E aí é importante a gente pensar esse lugar da Adélia Sampaio. A Adélia Sampaio é uma cineasta ainda viva, né, brasileira, de muita relevância para o cinema nacional, não só porque ela foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem de ficção no Brasil, né, a primeira cineasta negra do Brasil, mas também pela sua intersecção nos seus filmes, né? Então, eu vou ler esse trechinho de um capítulo sobre a Adélia Sampaio para a gente ter uma noção sobre o trabalho que ela compunha no Cinema Novo e como ela, a partir disso, traçou seu próprio caminho no cinema, sem ser reconhecida como uma cinemanovista, né? Em 69, Adélia Sampaio começou a trabalhar na Difilme, distribuidora de realizadores ligados ao Cinema Novo, como Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade. Glauber Rocha, de Barra Vento, que eu mostrei, né, da imagem de Antônio Pitanga, e Joaquim Pedro de Andrade, diretor de Macunaíma, com o Grande Otelo. Paralelamente a seu trabalho de telefonista, organizava sessões em 16mm para cineclubistas e, em 1972, atuou no set de filmagens, exercendo as funções de continuista, claquetista, assistente de produção e maquiadora. Ainda nos anos 70, fundou sua própria produtora e foi responsável pela produção, pelo roteiro e ou direção de mais de 70 filmes. Muitos desses filmes são curtas-metragens. A gente vai falar sobre essa questão também, né? Muitas vezes o lugar das mulheres e o lugar das mulheres com intersecções de classe, raça, sexualidade e outras, ela acaba caindo no curta-metragem, que é um gênero minimamente rentável. Não é rentável o curta-metragem. Existe um grande problema, né, de cinema nacional com o que fazer, como acessar os curtas-metragens, o que fazer depois que um curta-metragem é lançado. Como o longa-metragem Amor Maldito, de 1984, que é o primeiro filme lésbico do cinema nacional. Adélia Sampaio continua trabalhando na produção de vários filmes até hoje, né? Existe uma recuperação hoje das feministas da teoria do cinema de elevar o nome da Adélia, de elevar e levar o nome da Adélia Sampaio no máximo de lugares possíveis, né? Justamente por esse apagamento que ela teve até muito recentemente, né? Então, hoje a gente já fala mais nesses circuitos da teoria do cinema, dos estudos do cinema com viés feminista da Adélia Sampaio, mas ela foi muito apagada por muito tempo. Eu recomendo, quem quiser assistir Amor Maldito, é um filme bem interessante para pensar as questões de sexualidade, gênero e raça no Brasil, pelo viés de uma cineasta negra, né, lésbica, e uma cineasta que vai trazer essa temática até de uma maneira no filme bastante conturbada, né? Pensar na época de 1984, né? As duas principais personagens são mulheres brancas, né? Enfim, mas é um filme que eu recomendo, é fácil de achar, acho que tem no YouTube, inclusive, não sei se eu poderia estar falando isso, mas tem. Mas quanto mais a gente difundir o nome de Adélia Sampaio, melhor. Pode passar o próximo. E com isso, com essa ideia de apagamento, né, que a gente está comentando acerca das mulheres nas vanguardas do cinema, né, a partir do surrealismo, do cinema novo, da Nouvelle Vague, né, a gente tem que pensar que esse apagamento, ele não é um apagamento individual, ele não é um apagamento da Adélia Sampaio, porque a Adélia Sampaio isso. Não, ele é um apagamento sistemático, né? Ele acontece não só no cinema brasileiro, ele acontece no cinema francês, no cinema hollywoodiano, nos mais diversos cinemas mundo afora, né? Então, por isso que eu prefiro usar o conceito, ao invés de apagamento, de um conceito de memoricídio da Constância Lima Duarte, né? Que é um conceito que vai pensar esse apagamento sistemático, sistêmico, estrutural da memória, né? Ele não vai acontecer individualmente com uma ou outra artista ou uma ou outra vanguarda. Ele está por aí em todo canto, infelizmente, né?
Então, é importante a gente pensar, quando a gente assiste a um filme, né, pensar na autoria, pensar nessa representatividade dentro e fora da tela, né? Pensar onde é que estão as mulheres nesse filme, né? Elas estão na tela, de que forma elas estão colocadas na tela, né? Elas estão também fora, né? Não sei se vocês têm o costume de pensar sobre a autoria no cinema, né? De buscar compreender como esse filme é feito, enfim. Quais são essas mulheres, né? Essas mulheres estão também na crítica, porque é importante falar da crítica também, né? É importante a gente ter na teoria, teóricas feministas, para que a gente possa recuperar e fazer esse trabalho de recuperação do memoricídio, né? Recuperar quem foi apagada sistematicamente. Na direção, na montagem, no figurino, no elenco, que posição elas ocupam no cinema, né? No cinema que eu assisto, seja ele hollywoodiano, brasileiro, enfim, francês ou qualquer outro, né? Britânico, argentino, enfim, que onde estão essas mulheres, né? Não sei se vocês têm costume de assistir Oscar também, recentemente teve uma cerimônia, né? Então também pensar, tem o teste do Bechdel, verdade, Marcelo, muito, muito bem colocado, né? Essas 3 regras, né? Existem, o teste Bechdel me lembra, vê se eu tô lembrada, da tirinha Dykes to Watch Out For ou Perigosas Sapatas, já foi traduzida para o português brasileiro, né, pela Carol Ben-Simon. Um filme, as 3 perguntas que eu devo fazer, né, para um filme ser considerado feminista, ele contém mais de uma mulher, essas mulheres falam entre si no filme, elas conversam entre si, e essas mulheres falam de assuntos que não sejam sobre homens. Se tiver sim, 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 pode ser considerado um filme feminista, né? A partir do teste de Bechdel, né? Que é um teste que ficou bastante conhecido, que dá para a gente levar isso para outros âmbitos da arte, do audiovisual, enfim, não só no cinema, nas séries, na televisão, enfim, em vários outros âmbitos artísticos também, né? Importante pensar que lugares que posições essas mulheres ocupam no cinema, justamente porque existem alguns lugares muito masculinos e esses lugares, os principais postos são masculinos, né? Então, por exemplo, ainda direção de fotografia, ainda produção executiva e ainda direção são tomadas de uma maneira geral, como a gente viu no gráfico anterior, né, feito pelo Gema, por homens e muitas vezes homens brancos, né? Então são funções do cinema bastante masculinas. Agora, veja quem é assistente de direção de fotografia, veja quem faz parte do still, né? Que é quem tira as fotografias, quem faz as fotografias do set. Veja quem faz parte de assistente de produção, que faz o trabalho mais pesado do cinema, que é a produção, e não a produção executiva, a produção e seus assistentes, né? Quem é assistente de direção, muitas vezes são mulheres que estão ali do lado, né? Mas a tomada de decisão, muitas vezes, vem dessas posições e com lugares ocupados por homens, né? A Ana Maria Baiana, uma crítica brasileira do cinema, ela tem um livro bastante interessante para quem quer começar a estudar sobre cinema, que se chama Como Ver um Filme. Ela traz, de uma forma bastante tranquila de ler, enfim, a teoria do cinema e como um filme é feito, enfim, a partir de exemplos hollywoodianos. E ela destaca, principalmente, a montagem como uma função bastante feminina, principalmente em Hollywood. Muitas mulheres ocupam o cargo de montadora. Montadoras são a pessoa que vai fazer a função de editar um filme, é pós-produção, né? Então, ela diz, o contingente feminino na ilha de edição sempre foi substancial e hoje é cada vez maior e invisível. Na verdade, quanto melhor e mais brilhante for seu trabalho, o trabalho da montadora, mais o montador ou a montadora será invisível e sairemos do cinema elogiando o diretor, os atores e o roteirista. No entanto, não elogiaremos o montador ou a montadora. Isso porque, quando a gente assiste a um filme, a gente quer
ficar ali imerso naquela história, naquela ficção, muitas vezes, e não quer prestar atenção no corte, na estética, enfim. Quando a gente presta atenção, principalmente na montagem de corte casado, que é a montagem que ela se refere, a montagem hollywoodiana, principalmente, não a montagem vanguardista, europeia, enfim, a gente não percebe que é um filme, a gente mergulha na história, né? Então, quanto melhor a montagem, menos a gente nota que está assistindo um filme. Essa é a ideia. Então, não por acaso, me parece que a função de montadora, quando faz um bom trabalho, não é percebido, não por acaso essa função é ocupada por mulheres, né? E aí, no texto que eu mandei para vocês, né, que eu mandei para Marcelo, e Marcelo encaminhou para vocês, tem um trechinho em que a Ana Mulaerte, que é uma cineasta brasileira, cineasta que fez talvez um filme mais conhecido dela seja Que Horas Ela Volta, um filme protagonizado pela Regina Casé, desculpa. A Ana Mulaerte também fez Durval Discos, fez outros filmes muito interessantes, né? Muito importantes para o cinema nacional contemporâneo. Ela vai falar sobre essa visão dela quando começa a perceber, quando ela foi visitar o Instituto Dina Davis, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ela percebe essa discrepância na representatividade feminina ou masculina no cinema. Ela diz assim: aí eu fui olhar, isso numa entrevista que ela dá, né? Aí eu fui olhar os protagonistas vencedores do Oscar num período de 56 anos. Não é 5, 10 anos, não. São 56 anos. Fiquei impressionada quando fui olhar a lista. Nesses 56 anos, o protagonista do filme vencedor do Oscar foi 45 vezes homens e 4 vezes mulheres. Então, ela reflete, né? Para começar, um filme para ganhar o Oscar, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Ter um protagonista homem. Isso me lembrou as discussões que eu venho falando, que a gente eu sempre que chego em sala às quartas-feiras na minha turma de literatura e cinema, eu sempre pergunto: que filme vocês assistiram? E nas últimas aulas a gente sempre tem falado de Oppenheimer, Barbie, e tem falado dos filmes todos do Oscar, né? Enfim. E não por acaso a gente tem mais um exemplo, né? Ana Mulaerte deve estar lá se revirando em casa, né? Porque esse ano, de novo, o Oscar premiou um filme com, não vou nem dizer protagonismo masculino, com o filme 99% masculino, né? Então, é algo que a gente tenta, né? Compreendendo o cinema, teoricamente, a gente tenta passar por isso, né? Passar dessa fase, mas parece que é o eterno retorno, né? Tá sempre voltando essa questão. A gente fala de memoricídio no cinema nacional principalmente, a gente fala em questão de memória. Nós somos um país que temos uma memória muito, muito curta, vocês sabem, né? E principalmente em relação ao cinema, a gente descredita muito o cinema nacional, a gente não valoriza o nosso cinema e a gente, portanto, não preserva o nosso cinema. Eu citei o caso do filme de Darwin, né? O filme que Darwin protagonizou, né? Mas que foi perdido, que não se tem mais o filme sumiu, né? Mas a gente tem na Cinemateca, a Cinemateca brasileira, ela tem uma função exatamente de preservação e restauração e difusão do cinema brasileiro. Até sugiro que quem gosta de cinema, eu imagino que todo mundo que está aqui gosta de cinema, abram o site da Cinemateca Brasileira, leiam sobre a Cinemateca, visitem a Cinemateca quando possível, porque é um órgão bastante importante para o cinema nacional. É lá todo filme lançado, ele deve ter uma cópia na Cinemateca Brasileira. Todo filme, né? É que nem uma cópia de um livro feito no Brasil tem que ter uma cópia na Biblioteca Nacional, né? Então, é um órgão de extrema importância para pensar a memória do nosso cinema. Só que olha o que acontece, né? O cinema, ele, principalmente nos seus anos iniciais, né? Ele era o filme, era filme mesmo, era material, né? Hoje a gente tem tudo digital. Nem sempre tem algumas cineastas que gostam ainda de usar película, né? Mas esse material que era usado é o nitrato de celulose, que era um material altamente inflamável, né? Então,
arquivar, como assegurar, né, que esse material ele não se esvai, né? Enfim, é preciso ter um grande arsenal de containers e preservar esse material mesmo de forma adequada para que em qualquer faísca que se tenha na Cinemateca, a Cinemateca não pegue fogo, né? Algo bem básico, né? Não basta ter extintores de incêndio, precisa ter uma manutenção e um armazenamento adequado, né? Por conta desse teor do nitrato de celulose. Mas a gente teve, na história da Cinemateca, 5 incêndios. É o de 57, 69, 82, de 2016, mais recentemente de 2021. Então, muitas vezes, a gente perde muita coisa. Inclusive, nesse último de 2021, a família do Glauber Rocha tinha doado muita coisa do acervo Glauber Rocha para a Cinemateca e a gente perdeu tudo, né? Então, assim, é também uma forma de matar o nosso cinema nacional, né? Como a gente vai difundir o nosso cinema se a gente não consegue nem chegar na primeira etapa, que é preservar, né? Enfim, pode passar. E aí a gente, pensando nessa questão sobre a preservação, os incêndios da Cinemateca, pensando no filme protagonizado por Darwin, que se perdeu, a gente tem essa história bastante constrangedora no cinema nacional, que é o caso da Cléude Verberena, né? A Cléude Verberena é considerada a primeira diretora do cinema brasileiro. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre Cléude Verberena, né? Ainda no cinema mudo, né? Ela dirigiu O Mistério do Dominó Preto. Em 1931 foi lançado. Porém, esse filme se perdeu, assim como o filme protagonizado por Darwin, né? Então, assim, a gente não tem como acessar. E esse foi o único filme feito, dirigido por Cléude Verberena, né? É um grande constrangimento para o cinema nacional, essa questão, né? Como é que a gente sabe que Cláudia Verberena, portanto, foi a diretora, se a gente não tem um filme, se a gente não tem a obra material e se a gente não tem os créditos no final, enfim. Temos o acervo jornalístico de periódicos, né? Então, a gente tem as notícias sendo lançadas, as fotografias, enfim. E aí, portanto, consideramos que ela foi a primeira diretora do cinema brasileiro. Porém, não sem controvérsia. Há muitos teóricos que vão descreditar ela como a primeira diretora, afirmando que ela era casada com um diretor de cinema e que não há provas o suficiente para afirmar que ela foi quem dirigiu O Mistério do Dominó Preto e não seu esposo, né? Então, assim, ainda é muito difícil, mesmo que a gente tenha provas de periódicos e fotografias e tudo mais, ainda assim há teóricos que vão questionar porque não há uma fotografia de Cléudia Verberena no set mexendo no maquinário, né? Então, ela atuou nesse filme também, então colocam ela apenas muitos como atriz e não como diretora. Bom, eu penso diferente, né? Alice Guy Blanchet foi talvez o constrangimento maior do cinema mundial, que recentemente no século XXI foi resgatada do memoricídio, né? E foi sendo estudada e redescoberta, né? Como a primeira cineasta mulher do cinema, né? Do cinema, enfim, mundial, né? A Alice Guy Blanchet, ela não só era roteirista e cineasta, mas ela criou um estúdio em Nova York, se mudou para Nova York com o esposo e criou um estúdio, a Solex, em Nova York, e fazia... Ela era muito vanguardista pelos seus filmes. Filmes curtos, né? A gente está falando do primeiro cinema. O primeiro cinema vai de 1895 até 1915, quando é lançado O Nascimento de uma Nação, um filme bastante problemático ideologicamente falando. E a gente está falando de filmes muito curtos, né? Filmes de 1 minuto, 50. A gente consegue acessar alguma coisa e muita coisa está perdida, tá, gente? Alguma coisa vocês até conseguem acessar via YouTube. Mas pensar que Guy Blanchet
ela, além de ter seu próprio estúdio, ser cineasta, roteirista, pensar, ela tinha uma postura bastante interessante também como diretora de elenco, né? Ela colocava na foto abaixo, ali à esquerda, a segunda foto à esquerda, tem uma placa, não sei se vocês conseguem ler tranquilamente, que diz Be Natural, ou seja, seja natural. Esse era um lema dela, porque ela tentava fazer com que os atores e atrizes dos filmes dela tivessem uma atuação natural. A gente sabe que o primeiro cinema havia uma atuação bastante teatralizada, né? E a Alice Guy Blanchet, ela entendia que o cinema não precisava de todo esse recurso dramático em tela. Então, ela focava nisso e colocava placas grandes no estúdio dela, escrito Be Natural, seja natural, né? Para, enfim, instruir seus atores e atrizes, né? Além disso, ela fazia experimentos de colorização, então já no primeiro cinema a gente tem filmes coloridos pela Guy Blanchet, e ela tinha em seu elenco um elenco interracial, ou seja, ela trabalhava com atores e atrizes brancos e negras, o que é, nos Estados Unidos, algo muito vanguardista. Principalmente eu falo nos Estados Unidos por conta da lei Jim Crow, né, a lei de segregação, que no início do século até final da década de 60 vigente, né? Então, assim, foi uma ciência bastante relevante que foi extremamente apagada. Eu sugiro para vocês assistirem para entender um pouco mais da complexidade desse apagamento, desse memoricídio da Guy Blanchet, o filme Be Natural, a história da primeira cineasta do mundo, que foi lançado em 2018 pela Pamela Green. É um documentário incrível para a gente pensar sobre memoricídio feminino no cinema mundial, né? Infelizmente não temos um documentário sobre Cléudia Verberena. Quem sabe mais para frente a gente tem aí um documentário, seria importante, eu acho, né? Um movimento interessante de resgate também. Próximo. Eu acho que tem aqui, né? O Josuel falou. Um ponto também interessante do Oscar foi o fato de Nolan deixar a Emma Thomas fazer o agradecimento e apresentar o filme deles, o que foi algo legal de assistir, apesar de ser um filme dirigido e observado na mídia pelo nome do diretor, mas tem uma produtora mulher que participa de todos os seus filmes. Exatamente, bem pontuado. E aí eu lembro também, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, né? O cineasta que eu gosto muito, brasileiro, pernambucano, de Bacurau, enfim, de Aquários, né? De Recife Frio. Ele é casado com a produtora dele, né? Então, ele foi a produtora, a produtora e o diretor são casados e trabalham juntos em todos os filmes, mas o cinema de autor é Kleber Mendonça Filho, né? Então, essa questão da autoria em casamentos e tudo mais é muito... E Cláudio Verberena a gente já viu também que é uma problemática, né? Enfim. Bom, e aí de que forma a crítica feminista atua no cinema, né? De que forma essa crítica feminista pensa, ou de que forma os movimentos feministas estão dialogando com o cinema, né? A Ruby Rich, que é uma autora estadunidense que fala sobre o queer cinema, né? O cinema queer, ou cinema LGBT, ela fala sobre uma questão bastante interessante vinculando a morte da Judy Garland com a revolta de Stonewall Inn, né? Ela diz que no dia em que Stonewall Inn estava acontecendo, né, a revolução de Stonewall Inn, Judy Garland tinha falecido. E estava acontecendo em Nova York enfim, toda uma comoção da cidade por conta da morte de Judy Garland, ao passo em que estava acontecendo a revolução, né? A revolta, na verdade, não revolução, desculpa. A revolta de Stonewall. Então, a Ruby Rich ela vai refletir o quê? Ela diz que Judy Garland, para quem nunca ouviu falar, Judy Garland é uma atriz, né? Enfim, do cinema de 1930, 40, 50, muito famosa por seus musicais, né? Atuação em Mágico de Oz, por exemplo, Nasce uma Estrela, alguns filmes, né, que ela protagonizou. Enfim, ela era um ícone desse cinema que estava ali
digamos, feliz, não feliz, mas é um cinema que estava ali usando ao máximo o advento do som, né? Após o advento do som no cinema ser concretizado, então era a era dos musicais, né? Era o musical para usar essa tecnologia, né? E Judy Garland era um ícone, um ídolo, né? Dos homens, das mulheres LGBT, né? Então, a Ruby Rich reflete o quê? Que com isso, com a morte dela no mesmo dia da revolta, é como se houvesse ali um nascimento de um novo cinema, porque é um cinema bastante já naquela época, 69, né? Ultrapassado, digamos, esse filme de musical, né? Que começa ali na década de 30 e vai ali forte até a década de 50, mais ou menos, né? Já estava digamos, já estava decaindo, né, essa loucura pelos musicais e vislumbrando um lugar do cinema queer para além do cinema independente, né? Então, pensando que ela reflete, será que agora é nesse momento que com as revoltas, né, da comunidade LGBT, enfim, com os movimentos feministas, enfim, com toda a movimentação sociopolítica que estava acontecendo nos Estados Unidos também sobre os direitos civis, será que agora é uma nova era para que o cinema queer, o cinema LGBT, de protagonismo LGBT, ele deixe de ser apenas independente, né? Cinema de festival, e entre no mainstream? Bom, fica o questionamento, né? Acho que a gente avançou muito da década de 90, da década de 60 para cá, né? De 70, 80, 90, enfim, a Ruby Rich escreve 90, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? Principalmente no cinema nacional. A Dina Davis é uma atriz, a atriz que fez Thelma e Louise, né? Um filme que é bastante conhecido também por seu discurso feminista, né? A Dina Davis criou um instituto em 2004 que se chama Instituto Dina Davis, que é até citado no capítulo que vocês leram, e que visa analisar e fazer pesquisas sobre a representação de mulheres no audiovisual, não só no cinema, né? Então, também eles criam cursos, também alguns gratuitos para quem, né, sabe inglês, também é um viés para se aperfeiçoar, enfim, tem pesquisas que são lançadas e tudo mais. Bom, as redes sociais, né, que eu acho que talvez seja mais conhecido aqui de todos nós, né, o movimento Me Too sobre assédio, né, sexual, não só em Hollywood, mas, enfim, chega até Hollywood, né, Oscar So White, né, em relação às questões de raça, branquitude e negritude, principalmente a partir de 2015. Ask Her More, né, que foi, digamos, encabeçado pela Reese Witherspoon, incentivando os jornalistas a perguntarem questões mais profundas para as mulheres atrizes e enfim, da equipe de cinema, né? Então, a gente vê que a movimentação e a pressão das redes sociais também faz com que, principalmente o cinema mainstream, o cinema principalmente hollywoodiano ou mainstream brasileiro, que seria um cinema mais Globo Filmes, ele avance nesses quesitos, né? Essas representações de gênero, raça e sexualidade. E eu acho que eu já falei isso para os meus alunos algumas vezes, eu acho, mas tem uma fala da Meryl Streep, quando ela foi perguntada por um repórter, muito interessante, que eu acho que é importante a gente refletir sobre esse cinema de autor que a gente já falou anteriormente, né? Ela foi perguntada, existe alguém com quem você nunca tenha tido a chance de colaborar, mas adoraria? Aí ela disse, sim, gostaria que Martin Scorsese se interessasse por uma personagem feminina para variar, mas não sei se viverei o tempo suficiente, né? Viverei a tempo, o tempo bastante para ver isso. Ela dá uma alfinetada no Scorsese, né? Porque muitas vezes, se não há oportunidade de atuação no filme, não tem como, né? As mulheres precisam ter a oportunidade, ter essas personagens criadas para poderem atuar. Que é o que a Viola Davis falou no seu discurso quando ela ganhou, se eu não me engano, o Emmy, né? Se eu não me engano, ela ganhou por How to Get Away with Murder. E ela, no discurso dela do Emmy, ela falou, as mulheres negras precisam de oportunidades, porque se não tivermos oportunidades, não ocuparemos esses lugares.
né? Enfim. E, claro, né, pensando, saindo um pouco desse lugar, Estados Unidos, Hollywood, Nova York, indo para o sul global, pensando no nosso cinema, né, existem estudos, né, que pensam sobre essas articulações femininas, e essas articulações femininas não necessariamente apenas em tela ou na produção, mas também nesses coletivos que fazem cinema, né, a produção de festivais, de cineclubes, né, mostras, coletivos, enfim, que pensam cinema e fazem cinema também, né? Porque o cinema, ele não é só o filme, né? Ele também é a distribuição, ele é também o debate, tudo isso abarca, né? O que é o cinema. Então, eu vou citar um trechinho de um capítulo em que a Sarmé e a Tedesco falam justamente sobre essas articulações feministas no cinema brasileiro, né? Contemporâneo, nesse contexto do cinema brasileiro. Em um breve levantamento de dados empreendido em novembro de 2016, identificamos mais de 40 iniciativas feministas recentes no audiovisual nacional, entre mostras, festivais, cineclubes, seminários, mesas temáticas, sites, grupos, coletivos, produtoras e filmes, né? Então, pensar que essas articulações feministas no cinema vão para além dos filmes, né? Então, ficar atento também às articulações, né? As mesas redondas, né? Aqui em João Pessoa a gente tem um cinema bastante forte, então, vez em quando a gente tem mostras, festivais, enfim, né? Os coletivos também, os debates, enfim, esse é um espaço também, né? De debate sobre essa temática, certo? E lembrando que aqui elas falam sobre o audiovisual, né? Distinguir audiovisual de filme, de cinema, né? Porque o audiovisual vai abarcar a propaganda, vai abarcar a televisão, as séries, agora os streamings, né? Então, ela é um pouco mais ampla, mas o cinema está inserido nesse grupo, né, de 40 iniciativas. Próximo. Bom, e aí eu já estou agora indo para o fim, né, da fala, pensar essas cineastas do cinema moderno brasileiro, né? Então, assim, pensar que esse lugar dessa cineasta brasileira, né? Quem são elas, né? Vocês podem até colocar no chat, se vocês conhecem algumas, enfim, né? Quem vocês assistem, né? Do cinema brasileiro, para a gente dialogar depois, até para caso tenha alguma aí que eu ainda não assisti, enfim. É muito conhecido que as cineastas brasileiras do documentário são muito fortes, né? A gente tem a Petra Costa hoje muito forte, mas historicamente a gente vê a crítica, a teoria do cinema feminista elencando bastante a produção feminina no documentário, mas nem sempre esse documentário ele vai ser o longa-metragem, né? Ele muitas vezes é o curta-metragem. E aí a gente tem o problema da distribuição. Como acessar esses filmes, né? Onde eu acesso? Quem pode participar de festivais? Quem vai aos festivais assistir curtas-metragens, né? Enfim. Tem só um parênteses, né? Um site bem interessante que é patrocinado pela Petrobras, que se chama Porta Curtas. Eu vou até colocar aqui no chat. Porta Curtas. E o Porta Curtas, ele é quase um IMDb, né? Um database, né? Uma base de dados, e ele comporta os dados dos curtas-metragens brasileiros e também alguns dos curtas-metragens estão lá para acessar, certo? Esse lugar da cineasta do cinema moderno brasileiro, ele é um lugar intrinsecamente interseccional, né? Porque a gente já está no sul do mundo, já é um cinema de guerrilha, né? Já é um cinema que a gente não tem financiamento, é muito difícil de fazer um filme no Brasil, né? Não se tem muito investimento, melhorou muito, a gente teve aí 4 anos de governo Bolsonaro com muita dificuldade de fazer cinema. Agora a gente tem a Lei Paulo Gustavo, a gente, né, que foi uma tentativa de Bolsonaro de barrar essa lei, né? Mas a gente conseguiu, enfim, tem algumas leis, né? Aldir Blanc também, que acabam colaborando com a produção cinematográfica no país. Mas esse é um lugar de autoria intrinsecamente interseccional, né? Já estamos no sul do mundo, já fazemos um cinema de guerrilha e temos, claro, a intersecção de gênero, raça, classe, sexualidade ali, já um atravessamento, no mínimo,
dessas questões, né? Um grande problema do cinema moderno brasileiro, que principalmente que eu trouxe o nome de Suzana Amaral, que foi quem dirigiu A Hora da Estrela, né? E que Suzana Amaral, nas entrevistas dela, ela colocava isso, né? Ela falava, não consigo patrocínio, eu não consigo fazer filme, eu não consigo dinheiro para fazer filme, eu não consigo, né? A Suzana Amaral tem uma filmografia muito curta, muito limitada, né? São poucos filmes e longa-metragens que ela fez. Agora eu não vou me recordar quantos, mas eu acho que são 5 no máximo, alguma coisa nesse sentido. E ela não produzia curtas-metragens. E ela falava sobre a dificuldade de conseguir o financiamento em entrevistas, né? Inclusive, Suzana Amaral, ela estreou com A Hora da Estrela, que ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né? Com a Marcela Cartacho como protagonista, que também ganhou, né? Que ganhou Então, agora acabei de falar, né? O Urso de Ouro, né? A premiação do Festival de Berlim, um dos festivais mais importantes do cinema mundial. E a Suzana Amaral, ela ficou conhecida, foi o primeiro filme dela, só que a Suzana Amaral, ela trabalhou por, se eu não me engano, 14 anos na TV Cultura, antes de fazer A Hora da Estrela, produzindo documentários para a TV Cultura, audiovisual, não cinema, mas produziu inúmeros documentários para a TV Cultura. Durante 18 anos, minto, não foi 14, foram 18 anos. E a Suzana Amaral tem uma formação enquanto mestre na maior universidade sobre cinema do mundo, que é a NYU, a Universidade de Nova York. Quando a Suzana Amaral estreou com A Hora da Estrela, ganhando premiação em Berlim, nada menos do que isso, ela era chamada de a cineasta dona de casa. Porque Suzana Amaral tinha 3 filhos, só por isso. Então, muitos críticos negavam toda a história dela, por ser o primeiro filme dela, negavam a história dela no audiovisual, na TV Cultura, 18 anos, negavam a formação dela no maior centro de estudos sobre cinema do mundo, negavam isso e diziam que ela era uma cineasta dona de casa. E aí ela era bem mal criada. Uma vez ela deu uma entrevista e disse, olha, eu fico indignada com esse posto que me dão, esse título que me dão, porque eu tenho filhos porque eu gosto de transar, não é porque eu quero ser dona de casa, não. Eu sou muito mais do que isso, né? Então é muito interessante a forma como ela lidava em entrevistas, saindo pela tangente com humor, claro, e de uma forma até, digamos, enfática, né? Subvertendo, inclusive, esse lugar da mulher polida, né? Que tem um discurso polido, escancarava, né? Enfim, até o desejo dela para sair desse lugar, né? Então a gente tem no cinema nacional de autoria feminina brasileiro, às vezes produções sem fôlego, infelizmente, né? Que acabam sendo raras, né? Não são cineastas que vão ter muitos longas-metragens, né? Já algumas outras têm mudado, né? A gente já falou da Ana Mulayert, né? Tem a Laís Bodansky, que também já tem uma filmografia, né, interessante. A Petra Costa, que eu mencionei, documentarista. A Leandra Leal, também, que está no início, mas, enfim, que vem traçando já uma nova perspectiva para esse cinema moderno / contemporâneo nacional, né? E aí eu acho interessante quando a gente pensa nesse protagonismo, nessa representatividade. Eu gosto de falar do Karim Ainuz, né, que é um diretor que eu gosto bastante também, que é um cineasta que trabalha muito com o protagonismo queer e o protagonismo feminino no cinema dele, né, nos filmes dele. O primeiro filme dele, o Sims, é um filme ensaio, um curta-metragem que fala sobre as mulheres da vida dele, as 3 tias-avós e a avó dele, né, uma ode a essas mulheres e também uma crítica severa ao machismo no Brasil, né? O Karim vai trazer outros filmes, vai ter outros filmes, né, de protagonismo feminino, mas lembrar o Céu de Sueli, por exemplo, né? Lembrar também de A Vida Invisível, né? Enfim, é um autor, né, um cineasta que traz as questões, Madame Satã, obrigada Marcela, Madame Satã, que traz esse protagonismo, que vê seu lugar enquanto
um cineasta queer, porque Karim Ainuz é abertamente gay, né? Mas que traz essa democratização do discurso, né? Esse ponto de vista feminino, que foi o que eu falei, não necessariamente o ponto de vista feminino no filme, ele precisa vir com uma direção feminina, né? Acontece, mas são raros os casos, a gente sabe que é muito mais provável que esse ponto de vista feminino aconteça com uma produção majoritariamente feminina, como a Ana Mulayert fala, até naquele capítulo que a gente leu, mas enfim, Karim é talvez uma exceção, né? Assim como o Biberman, que eu falei anteriormente sobre o Sal da Terra, né? E aí é pensar sobre esse cinema queer, cinema negro queer no Brasil, né? Pensar que ele tá no mainstream ou ele tá no cinema independente, né? Uma reflexão a se fazer. Onde está esse cinema queer, esse cinema de protagonismo feminino, lésbico, bissexual, enfim, gay, trans, etc., né? Onde está, né, esse cinema? Ele é um cinema que está lá naquele cinema de shopping que a gente vai, porque cinema de rua quase não existe mais, né? Ou ele está escondido num curta-metragem que a gente não consegue acessar, mas que é exibido num festival, enfim. A gente tem um cinema queer muito forte nos curtas-metragens, que é quando se tem uma maior liberdade de atuação, de produção, mas pouca distribuição desse cinema, infelizmente, né? Então, esse é o grande impasse, é transformar esse cinema queer negro, em um cinema de fácil acesso para a população, para a gente se reconhecer nesse cinema também, né? Próximo. Então, por fim, né, as discussões que eu trouxe hoje foram pensando realmente o que se discute hoje sobre as questões de gênero, raça e sexualidade na teoria contemporânea do cinema, a partir, claro, de uma perspectiva feminista e feminista interseccional, né, que é a vertente que eu trabalho especificamente, né. Então, eu tentei trazer alguns dados sobre autoria, representatividade, né, pensar o memoricídio e a invisibilidade dessas mulheres no cinema, sempre pensando mulheres nesse plural, pensando a interseccionalidade. Esse apagamento dessas cineastas como Alice Guy Blanchet, Cláudia Verberena, Adélia Sampaio, né? E como essas articulações feministas acontecem no cinema e fora dele, através de festivais, mostras, redes sociais, enfim, como o cinema ele dialoga com a sociedade para pensar as questões de gênero, as questões feministas também nessa arte, nessa indústria, nessa linguagem, né? Enfim, e pensar aí um caminho, talvez, para esse cinema nacional que ainda engatinha, né, na questão do cinema queer, no cinema negro feminino, principalmente, né, enfim, no cinema lésbico, enfim. Ainda estamos fazendo uma cartografia desses cinemas nacionais, mas o panorama já é um pouco melhor, né? Um pouco. Apesar de que os dados nos mostram que ainda precisa muita coisa para melhorar, né? E é isso, gente. Então, queria agradecer a oportunidade, né? O diálogo. Aqui estão as minhas referências, os principais livros que eu utilizei. E obrigada. Fico por aqui, né? Mas eu quero ouvir vocês. Coloquem aí suas perguntas, seus comentários, para a gente conversar um pouquinho também. É isso. Obrigada pelas palmas. Obrigado, Renata. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Baixinho, mas tô. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Não tô ouvindo, Marcelo. Pronto, acho que agora sim, né? Agora sim, isso. É que eu estava com o som no computador errado, que esquerda. Obrigado, Renata. Eu acho que tem bastante coisa para se pensar, né? A gente pode deixar à vontade, se alguém quiser escrever comentários ainda aí no nosso chat, ou se quiser abrir o microfone também, fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Acho que é um momento precioso para a gente, né, trazer algumas questões que possam ter sido
pensadas, levantadas aí durante a fala da professora. Então, se alguém quiser abrir o seu microfone, né, fica à vontade para a gente poder conversar um pouquinho. Temos uns minutinhos e acho que dá para conversar aí. Tem gente entrando. Eu fiquei pensando, Renata, também na sua fala, na sua trajetória que você trouxe, principalmente o cinema como um patrimônio, né? Onde a memória se apresenta ou pelo contrário, né? Ela acaba sendo invisibilizada ou desaparecendo. Então, no Brasil, nós temos um problema muito sério, realmente, com a questão da memória e a preservação do patrimônio, né? Do patrimônio cultural das populações dissidentes ou à margem, né? Nós temos, se a gente pensar nos monumentos sociais, nos monumentos históricos, que contam a história das mulheres, a história dos negros, a história da população LGBT, nós temos realmente um processo de destruição. E aí você mostrou com alguns exemplos como isso acontece claramente no cinema, né? Então, como que desaparece o filme que traz a primeira representação de travestis? Nós não temos esse filme. Nós sabemos que ele existiu por conta de algum registro, né, que foi feito, de uma publicação, mas nós não temos a materialidade desse material, né, esse material como materialidade mesmo. A mesma coisa com o primeiro filme, dirigido pela primeira mulher, né? Então, como que parece que tudo isso não é assim ao acaso, mas realmente faz parte desse contexto de repressão mesmo, de invisibilização das vozes que não são as vozes hegemônicas, brancas, masculinas, etc., né? Então, eu penso que tua fala hoje levanta muito para nós essa problemática do quanto que a gente precisa preservar e construir um patrimônio feminista, um patrimônio queer, negro, no cinema, na literatura, enfim, todas as artes, na história, nas praças, né? Nos monumentos, nos museus, um país que destrói museu e a torta e a direita, né? Pega fogo na Cinemateca, pega fogo no Museu Nacional, pega fogo no Museu de Língua Portuguesa. Então, quanto o nosso patrimônio cultural, a nossa memória, ela é ferida, e principalmente quando ela é um patrimônio relacionado à não hegemonia, né? Então, acho que isso assim, me chamou muita atenção essa questão, e que aí vai para essa questão do memoricídio, né? Que esse memoricídio ele leva também um epistemicídio, né? Que é também uma questão muito importante para os estudos, principalmente do racismo e da produção do conhecimento, né, das populações que foram escravizadas, colonizadas, né? Então, esse memoricídio ele também leva a um epistemicídio, né, ao apagamento dos conhecimentos, da produção de conhecimento. Achei isso fundamental, assim. Porque a gente não consegue acessar, né? Como pensar, como analisar um filme do Cláudio Verberena se a gente não tem um filme, né? A gente vai ter só o dado do que ela fez, né? Não tem como analisar. Só um exemplo, a Cinemateca, quando ela foi criada, a Cinemateca era basicamente galpões no Parque Ibirapuera. Eram galpões de madeira, né? Agora vejam vocês, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, vejam vocês que assim, um arsenal, né, de produtos que são altamente inflamáveis, armazenados num galpão no meio de um parque. Como é que isso vai dar certo, né? Não parece que a gente não quer dizer que é proposital, mas assim, é muito descuido, né? Muita falta de cuidado com o patrimônio cultural mesmo do país, né? E aí não por acaso que a gente hoje muitas vezes e vem escutando ao longo das décadas, né, que o cinema nacional não é bom, que o cinema nacional é de baixa qualidade, porque não se preserva a memória, não se preserva, né, não se percebe as condições em que o cinema nacional ele é feito e preservado,
e tido, né, armazenado, arquivado, enfim. Eu acho que Nara quer falar, né? Sim, professora, só uma fala muito rápida. Primeiro, agradecer pelo seu conhecimento, assim, extremamente importante. Eu trabalho em uma biblioteca, eu falei isso aqui desde o início do curso, né? Eu sou a única que eu acho que não sou da área de linguística, mas eu sempre fui apaixonada por literatura, por livros, então eu fui parar na biblioteca. E eu percebo que o quanto que isso é importante, né? O quanto que é importante a gente ter esse conhecimento, o quanto que nós somos parceiros nisso, porque a gente trabalha para a questão da preservação da memória. E a nossa memória de uns anos para cá, eu acho que agora já mudou um pouco, mas ela tem realmente infelizmente, não está sendo investido, não está sendo, as pessoas, quem está no comando não quer realmente ver uma população bem informada, então faz de tudo para nos negar, né, as informações. Então, fazer um curso desse com você foi de um aprendizado muito bom. Eu estou muito feliz e obrigada por você nos esclarecer e contribuir cada vez mais conosco. Obrigada, professor, também. Eu que agradeço, Nara, pelo comentário, né? E a biblioteca, nesse sentido, quando a gente pensa também, os livros já foram muito queimados também, né? Então, Sim, também sim. tem uma proximidade, né, grande aí da literatura e do cinema nesse sentido também de manutenção, de memória, né? Enfim. O Jânio escreveu no chat, me chamou a atenção no texto a parte onde a autora traz à tona a hostilidade nos bastidores do cinema. Ela fala que nos cursos de formação existe um número expressivo de alunos que acabam desistindo da carreira por conta desse ambiente, entre outras coisas. É verdade, Jânio, é isso, né? Como as autoras, as teóricas feministas do cinema falam, né? É o clube do Bolinha, muitas vezes, né? De difícil acesso, claro, fazendo referência a HQ, né? Clube da não, Luluzinha, né? Luluzinha. E aí realmente é isso, né? Muitas vezes se tornam lugares hostis. A gente, quantas histórias até de assédio quando a gente fala, a gente tem, seja no audiovisual brasileiro, hollywoodiano, enfim, né? Mundo afora. Realmente é um lugar que pode ser, né? Bastante hostil. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Bom, eu fiquei assim, muito contente também pelas inúmeros exemplos que você trouxe para a gente, tanto das pioneiras, né, as mulheres, assim, e também as referências aos filmes e tudo, e também a reflexão que você fez sobre quem é o autor ou autora, né? Se é o diretor, se o ator, se é o roteirista, quem é o produtor. Eu acho que essa questão da autoria também é uma questão que fica sendo muito importante para a gente, o quanto que o cinema ele recoloca essa questão da autoria, né? Então, eu fiquei muito intrigado também com esse debate, né? E aí também pensar quem são essas autorias em diferentes momentos também, como que a gente pode elucidar essas autorias, né? Para além do autor a diretor, né? Achei essa questão também bem interessante, principalmente lá no início da sua fala. Tem uma história bem interessante que eu já conversei com os meus alunos de literatura e cinema, sobre essa questão de autoria, né? Quando eu falei de autor, né? Uhum. Então, o Antônio Pitanga e o Grande Otelo são considerados autores do cinema novo, né? Por ter uma carga muito forte, né? Na interpretação, muito autoral também, né? Na interpretação deles no cinema novo. E aí alguém trouxe na sala de aula aquele exemplo do filme Ó Pai Ó, a cena que rola nas redes sociais bastante, acho que todo mundo aqui deve conhecer, aquela cena em que o personagem do Lázaro Ramos e o personagem do Wagner Moura entram em um embate por questões de raça, né?
E aí o Lázaro Ramos faz toda uma fala, né, bastante forte, né, sobre a questão de raça. Esse é um exemplo, né, de um autor contemporâneo, né, que eu considero. Não por acaso o Lázaro Ramos se tornou diretor de cinema, né? O Lázaro Ramos, quando estava filmando Opa aí, ó, ele tinha acabado a cena e ele foi pro hotel e ele estava lendo uma peça de Shakespeare. E aí ele viu aquele trecho, ele ligou pro diretor e falou: nossa, esse trecho tem que constar no filme, porque é só eu trocar judeu por pessoas negras, né, por negritude, e dar o discurso que o meu personagem precisa falar para Wagner Moura. O diretor aprovou. Aí ele falou: bom, mas eu tenho então que dar alguma coisa pro Wagner Moura responder à altura, né, ou ter alguma resposta, não posso só eu fazer um monólogo ali naquela cena. E quando o Lázaro Ramos chegou pro Wagner Moura, ele levou um trecho um trecho de uma obra de Brecht. E aí o Wagner Moura, lendo o trecho de Shakespeare depois do de Brecht, falou assim pro Lázaro: olha, não, eu não vou responder nada. Você fale e eu fico quieto, né? E essa cena foi constituída dessa forma, a partir de uma reflexão do Lázaro, trazendo e articulando com o diretor, e aí trazendo para o Wagner Moura, e com bastante improviso, dizem eles, né, na cena. Então, a autoria, né, por exemplo, essa cena que é tão marcante, tão fundamental para o filme, né, é de autoria do ator, né? Então, assim, muitas vezes essa autoria ela vai ser centrada no diretor, no cineasta, ou na diretora, na cineasta, mas ela é impossível que essa figura ela não se contamine, que contamine positivamente com ideias da equipe, pode ser o figurinista, pode ser o diretor de elenco, pode ser um ator, uma atriz, pode ser fotografia, vários âmbitos, né? Por isso que essa teoria ela é muito questionada pelas feministas, né? Porque tem muitas mulheres ali que estão compondo aquele ponto de vista, né? E que não são mencionadas como autoras. Eu acho que se não tiver mais alguma pergunta, a gente pode ir caminhando para o final, Renata. E aí, não sei se fica à vontade para você falar a sua palavra final, alguma pergunta que talvez você pensava que apareceria, ou alguma coisa que você gostaria de dizer como conclusão dessa aula, recomendações. Eu acho que recomendar mesmo a todos nós, né, ficar sempre, ao assistirmos filmes, né, prestar atenção nessas questões, né, de autoria, pensar na representatividade, pensar nesse apagamento e muitas vezes o trabalho de ir em busca mesmo, né, porque essas autorias elas não vão vir facilmente para a gente, né. Então, se interessar e buscar mesmo, né? Quem são as cineastas negras brasileiras, quem são as cineastas trans brasileiras, enfim, e por aí vai, né? E buscar essas informações, porque infelizmente elas não chegam. E, por fim, recomendar, né? Eu acho que o cinema brasileiro, como diz um colega meu, que é meu professor também no curso de cinema, o melhor cinema é o cinema brasileiro, porque é o cinema que fala sobre nós, né? Então, assim, recomendar mesmo assistir cinema brasileiro. Para cinema brasileiro, a melhor plataforma de streaming é o YouTube. Tem muita coisa no YouTube gratuitamente. Às vezes não com tão boa qualidade, mas tem muitos curtas também. O Porta Curtas também tem muita informação, enfim, tem busca por palavras-chave. Eu acho que é isso, é fazer o exercício da conscientização e busca também na reflexão. A gente faz isso muito comumente nos cursos de letras, pensando a literatura, né? E talvez levar também para o campo do audiovisual, do cinema, né? Acho que por aí mesmo. E agradecer, né, a presença de todos e todas e todos. Obrigado, Renata.
A gente colocou aí no chat a frequência então, de hoje, né? Então, quem não assinou ainda, não preencheu ainda o nosso formulário, pode preencher para ter a frequência de hoje. Quem não fez o curso todo, ainda o curso, as outras aulas, aula 1, aula 2, aula 4 e a aula 5, elas estão no YouTube, né? Então, a gente está dando a oportunidade ainda de alguns dias deixar aberta a frequência. Então, quem quiser assistir essas aulas que estão lá no YouTube e solicitar para a gente a frequência, preencher a frequência, responder a questão lá do formulário, a gente emite o certificado, tá? Mas tem que ter o cadastro no SIGA da UFRA, para a gente poder conseguir emitir o certificado de quem não se inscreveu ainda, tá? Então, fica o convite para... fica o convite para quem não assistiu as outras aulas no YouTube assistir. A gente vai deixar, acho que até o dia 31, aberta, a possibilidade de preencher a frequência. E aí a frequência, ela pode ser solicitada pelo e-mail, tá? Então, à medida que forem assistindo as aulas no YouTube, pode ir solicitando para a gente a frequência no e-mail. Então, quem teve ontem e não recebeu a frequência, solicita para a gente por e-mail que a gente encaminha o link, tá? Daí, para não confundir aqui, hoje somente a gente vai deixar o link da frequência de hoje. Eu vou colocar mais uma vez, caso alguém não tenha perdido aí no chat a frequência de hoje. E também coloquei aí no chat o e-mail do projeto para solicitar a frequência das outras aulas, tá? Antes de encerrar, eu queria chamar a Michele para ela fazer para nós, sempre nós terminamos a nossa aula com uma poesia, e então ela vai ler para nós um poema para a gente encerrar a nossa aula e também encerrar o nosso curso, porque hoje é o encerramento desse curso que teve 6 aulas, né, e que trouxe as questões todas de gênero, raça, sexualidade, história do feminismo, questão de mulheres racializadas na literatura e queer na literatura, e outras questões que a gente achou fundamental, principalmente nesse mês de março, que é o mês dedicado às mulheres, e que a gente tem que pensar em tantas questões que envolvem as questões de gênero. Então, Michele. Aviso da lua que menstrua, Elisa Lucinda. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com esta gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível e metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades. E ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Tá acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou sua vez. Porque eu sou muito sua amiga, é que estou falando na Vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofando, cozinhando, costurando, e você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço. Eca! Você que não sabe onde está sua cueca? Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, então esquece de morder devagar, esquece de saber curtir e dividir. Aí quando quer agredir, chama de
Vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar de vaca? O que você tem eu vou dizer e não se queixe. Vaca é sua mãe, de leite. Vaca e galinha. Ora, não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite, pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo. Tá não, homem. Tá citando o princípio do mundo. Obrigado, Michele, com essa poesia da Elisa Lucinda, Aviso da Lua que Menstrua. Então, com essa poesia, nós vamos encerrar o nosso curso, mas teve uma mão levantada da Camila. Se quer falar, Camila, pode ficar à vontade. Não? Foi acidente. Tá bom, então. Então, com esse poema maravilhoso da Elisa Lucinda, Aviso da Lua que Menstrua, a gente encerra o nosso curso hoje, agradecendo a todos, todas, todos que estiveram aqui hoje nas aulas anteriores, e de modo especial quero agradecer a Michele pelos textos, todos os textos de homenagens foram escritos por ela, e todo final de aula ela leu um poema para nós. E a Michele é muito criativa e também uma poeta, que abrilhanta a gente sempre com os seus textos. Quero agradecer o Joel, que sempre colabora com a gente, nos ajuda, faz parte aqui do projeto, fazendo a transmissão para nós no YouTube, nos ajudando nessa parte tecnológica. Muito obrigado, Joel. Quero agradecer às professoras que deram aulas nos encontros anteriores, desde a professora Ruth Almeida, a professora Cíntia Costa Kitter, a professora Luciane Soares, que foram as professoras das aulas anteriores. E quero, especialmente hoje, agradecer a professora Renata pela aula maravilhosa, pela disponibilidade, trouxe consigo os seus alunos, né, da sua disciplina. Também quero agradecer a presença de vocês. Espero que a gente possa ter mais interlocuções em outros momentos, em cursos, ciclos e eventos futuros. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Marcelo, de novo. Tá bom? E assim a gente encerra hoje. Boa noite a todos, todas, todos, e até muito breve, espero eu. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Boa noite. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.